Prevenir significa encontrar a felicidade. Significa encontrar a saúde. E, sem sombra de dúvida, mergulhamos, tão procurada, na longevidade. E há cerca de uns 40 dias, eu passando por algumas redes sociais, eu encontrei um pequeno vídeo dele, que no mínimo é super interessante, porque ele começa a falar das dores da alma, da tristeza, que é esse óculos escuro que muitas vezes nós colocamos sem perceber direito o brilho e o colorido da vida. Entramos numa faixa, saindo da nossa rotina e já talvez descendo uma pequena ladeira. Ele entra na segunda questão, que é o isolamento. Isolar-se do mundo, mesmo frequentando, sorrindo, os olhos não brilham. Os profissionais da área, os psicólogos, terapeutas, os psiquiatras, eles apontam e dão direcionamento a quase todas as pessoas, dizendo que fujam do isolamento. Por quê? Até o olhar de um cão, mas nunca a solidão. E ele entra em outra faixa, que é a faixa do ódio. O ódio que é terrível, que nós já estamos descendo em uma velocidade já desnorteada. O ódio que talvez tenha sido o apunhalar, a ingratidão daqueles que respiram o nosso ar. O ácido terrível que vai corroendo todo o nosso corpo. E aí nós entramos no descontrole, que já não falamos por si próprio, e chegamos à culpa. A culpa daquilo que talvez tenhamos culpa. E chegamos a justificar, como se aqueles momentos de desequilíbrio foi talvez um empurrão de outros. Tentamos justificar, fugimos, tentamos deletar esses pensamentos terríveis, mas a nossa casa mental, os nossos arquivos ficam e ninguém escapa dele. Facilmente chegamos na nostalgia, na melancolia e com certeza na depressão. Falam 4,5%, talvez não esteja tão atualizado em torno do mundo, da depressão. E no Brasil, 5,8% depressivos. Mas 5,8% são aquelas pessoas que são catalogadas nos consultórios clínicos. Dizem que são 4 vezes mais do que isso. E o doutor Fernando Lucchesi passa um pouco adiante e chega no perdão. Quando ele chegou no perdão, ele parou. E eu parei também. Um pequeno vídeo. Parei porque eu me reportei. Eu viajei há quase 2000 anos daquele momento singular do rei estelar, que ele nos dá um exemplo maior, dizendo que o perdão é, sem sombra de dúvida, o grande divisor de água, que capacita a criatura humana a encontrar-se com si mesmo, consigo mesmo. E quem narra
de maneira legal. É o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, 22, onde ele diz que Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes. E Jesus dá a resposta diferenciada. Não te digo, Pedro, até 7 vezes, mas até 70 vezes o perdão tem que ser colocado. E o doutor Fernando Lucchesi pega carona em Jesus e diz que aquele que não perdoa, ele atrai para si muitos tipos de doenças físicas. Nesse contexto, corpo, mente e espírito. Quem não perdoa, quem não aceita, fica rígido e, consequentemente, são todos tipos de doença física se aproximam dele. Porque ele desarmoniza, desequilibra o nosso metabolismo basal, que dá o equilíbrio, e o nosso fator imunológico, ele vai decair e as doenças chegam. Ao contrário que aquele que perdoa, não tem estresse, não tem depressão e tem menos raiva. E aquele que não perdoa, naquele momento de raiva, de ira, o nosso organismo lança o hormônio da adrenalina, que é o hormônio da força, que é o hormônio da impulsidade e o hormônio, muitas vezes, da violência. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos emprestou esse corpo, que é o mais poderoso e perfeito computador que temos notícia nesse planeta Terra. Nesse momento que a adrenalina toma conta da nossa violência, ele coloca outro hormônio em quantidades praticamente iguais, o cortisol, que é um hormônio que abranda, que acalma. Mas aí fica a decisão pessoal de cada um. Se devemos abraçar a adrenalina, cometer desatinos e se arrepender em sofrimentos 1000, ou morder a língua, virar as costas e pegar uma carona no cortisol. Aquele que não perdoa, ele aumenta a pressão arterial. Interessante. A pressão arterial incha. Ficamos entumecidos, que isso vai gerar, consequentemente, doenças no futuro. A ruminação de ressentimentos, ela aumenta o estresse e a pressão cardíaca. Aí a coisa já piora. Pressão cardíaca. E o interessante é que o estresse, comprovadamente, há muito tempo, aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, que mata. E como mata? Então, não é só tomar remédio. É interessante? É importante? É necessário? Mas precisamos aprender a perdoar e a sorrir mais. A Organização Mundial de Saúde já vê com outros olhos o estilo de vida. Quando se fala em estilo de vida, falamos em qualidade de vida. Quando chegamos à qualidade de vida, facilmente chegamos e queremos conforto de vida,
Porque não é pecado amar, viver, gozar da vida nas suas expressões mais belas. Então, estilo de vida é igual a saúde. Ter uma vida pessoal organizada. Ter uma vida familiar organizada. Ter, sem sombra de dúvida, um equilíbrio financeiro. Aí é difícil. Um equilíbrio financeiro no dia de hoje. E ter um equilíbrio espiritual. Faz parte do processo educativo de todos nós. E a Organização Mundial de Saúde, concluindo, diz que o equilíbrio espiritual é diretamente proporcional ao estilo de vida. E o doutor Fernando Lucchesi conclui dizendo que elaborou uma equação de vida. Não é uma equação da química, da física, da matemática. Diz ele que essa é uma equação de vida, que é estilo de vida é igual à felicidade, que é igual à saúde, que é igual à longevidade. O interessante é que, quando nós olhamos para o estilo de vida, o corpo, quando nós falamos em equilíbrio espiritual, a alma, cuidar do corpo e da alma, seria talvez a asa do lado direito, que seria a estrada horizontal da vida, seriam os valores importantes da cognição, desenvolver os estudos que abre quase todas as portas do ter, não do ser, mas é muito importante. E a outra asa, do lado esquerdo do coração, é a asa da verticalidade. A asa da verticalidade é a asa realmente que dá grandes voos na nossa vida. Dizem que nós somos medidos não da cabeça para baixo, mas da cabeça para cima, de sentimentos realmente nobres. Então, como valorizar o estilo de vida e essa equação de Fernando Lucchesi? Mas quem também falou muito de cuidar do corpo e da alma foi o doutor Joaquim Duarte Murtinho, que foi um engenheiro civil, professor da universidade, e teve muitos outros empregos dentro da República, mas ele foi humanista e médico homeopata. E doutor Raimundo, doutor Joaquim, ele dizia que a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual. Quando nós temos o equilíbrio da alma, o veículo que nos conduz, o corpo, está em paz. O que seria uma alma em paz? O que seria uma alma equilibrada? Aqueles pensamentos aflitivos, aqueles pensamentos desnorteados, eles geram no nosso corpo energias deletérias que facultam o desequilíbrio do nosso fator imunológico, como nós falamos. Então, o pensamento positivo, o direcionamento das nossas atitudes faz parte do nosso envolvimento em busca da nossa paz. Me lembro, há muito tempo, que foi feito um teste de qualidade em que dizia que a energia do pensamento não era tão forte como se falava.
E esses testes, hoje já é uma prova inconteste. E um grupo de pessoas, 8 ou 10 pessoas, 2 grupos de pessoas, um ficou numa sala contígua, separada, e cada compartimento pequeno foi colocado uma pequena planta. E essas pessoas foram orientadas a pensar mal, a vibrar mal, a dizer que iria matar aquela planta, iria trucidar o pensamento ali de 5 a 10 minutos, gerando aquela energia em cima daquela planta. E outro grupo, o contrário, agradecendo, falando bem da planta, dizendo da importância dela no fator da fotossíntese, que ela nos dá o oxigênio da nossa respiração. E depois de certo tempo, os 2 grupos saíram. E o primeiro grupo dos pensamentos negativos estava aquelas plantas murchas, totalmente murchas. E outro lado, parece que o brilho maior, o verde dominante, estava a toda tona, como se tivesse recebido o amor divino de longe. Falo isso porque eu tenho convivência aqui, quando era criança, aqui no expedicionário, de uma pessoa que conviveu conosco, uma madrinha minha, católica, de morrer, mas de uma mediunidade a toda prova. E as pessoas procuravam ela, muitos mães, procuravam aquelas crianças, hoje quase já não tem aquelas famosas rezadeiras, e aquelas crianças com diarreia, febre, etc., não podia dormir, com aquela insônia. E chegava lá aquela pessoa simples, pequenininha, parecia uma índia, mas de um coração fabuloso. E quando a criança chegava lá, ela ia para o quartinho quase dela. Umas vezes eu acompanhei, tinha 8 ou 10 anos, mas ficava, puxa, que coisa, não sabia, não entendia. E ela começava, tirava um pedaço de folhas, um galho, e ali começava a rezar, passando por cima da criança, balbuciando, sem a gente saber o que ela falava. E com 3, 4 minutos, a planta estava murcha. E depois a criança já tinha uma melhora. Outra já saía praticamente com os olhos energizados, sem chorar. O que eu estou falando aqui, talvez tenha médicos aqui. O nosso enfoque aqui é espiritual, porque eu não sou médico. Eu não tenho credenciais para abordar com profundidade os aspectos clínicos. Não tenho. Mas é uma verdade inconteste que a parte espiritual altera o físico e o mental. Eu falo isso porque eu trabalho há 38 anos no hospital universitário. Já saí do tempo, mas estou lá. E trabalho no setor de microbiologia. E chega aquelas mães com aquelas crianças com sintomas de uma infecção urinária. E quando faz aquele pequeno sumário de urina de uma importância grande que temos que fazer, só temos 2 rins. Uma infecção depois parte, quando sobe, é complicada. A sepsemia, são os cilindros, etc. e tal, e termina você tendo um problema seríssimo na sua vida, com um simples acompanhamento de um sumário de urina. E quando nós, não são todos os casos, alguns casos, para que vocês possam entender. E quando fazemos o sumário de urina, vemos que o sedimento tem uma quantidade exagerada de piócidos, de bactérias e hemácia, sugestivo de uma cultura com antibiograma, para saber que bactéria é aquela que está ocasionando a infecção e quais os medicamentos antibióticos que vai debelar aquela infecção urinária. Pegamos apenas uma gota daquela urina, colocamos numa placa de Petri pequena, um meio de crescimento das bactérias, uma gota, e colocamos numa pequena estufa de uma temperatura de 36, 36,5, que é a nossa temperatura interior do nosso corpo. Quando estamos bem com saúde,
A temperatura é essa. Passou de 37, 37 e um pouquinho, estado febril. Opa, alerta. Então, deixamos aquela placa 24 horas, tiramos, há um crescimento de algumas colônias. O que fazemos? Fazemos agora a identificação e colocamos os discos para identificar a sensibilidade dos antibióticos que vão debelar, matar aquela bactéria. Porque as indústrias farmacêuticas fazem os testes de qualidade a todos os antibióticos em relação às bactérias. E sabem que são sensíveis, resistentes e são intermediárias. Então, pegamos aquela bactéria, identificamos com as provas bioquímicas e diluímos uma colôniazinha daquela e colocamos 15 a 18 discos de antibióticos. Numa distância X, aonde vai, no outro dia, mais 24 horas, nós vamos medir para saber a sensibilidade ou não. O que é que acontece? 24 horas depois, nós vemos que daqueles 15 a 18 antibióticos que nós usamos, tem sensibilidade e resistência. Fazemos o laudo e mandamos para o médico. O médico olha, claro, vai escolher o antibiótico melhor para a área infantil, para aquela criança, 5, 7, 10, 12, 15 dias de tratamento. Ele passa quando é uma infecção grande, alta, e depois desses dias, depois de 5 dias que termina o antibiótico, nós temos que fazer a confirmação do resultado. Saber se o antibiótico realmente serviu para matar aquela bactéria. Mas o interessante é que, em alguns casos, ou muitos casos, aquele antibiótico não mata aquela bactéria. Mas como? In vitro, em laboratório testado das indústrias farmacêuticas, é perfeito. Mas em vivo, naquela criança, não reagiu. Como pode ser isso? Quando nós vemos no Brasil, segundo o Conselho Regional de Medicina, na área da psiquiatria, dizem que tem mais de 60% dos pacientes tomam antidepressivos. Como é isso aí? Na área de saúde, nas urgências e emergências, no CTI da vida, aquelas pessoas que lidam com vida e com morte, estão ali estressados, porque são cobrados. Aí vai a insônia, o estado de nervo, e eles entram. Mas como pode? Hoje tomamos muito mais medicamento. Estamos muito mais doentes. Como explicar isso aí? Quem explica é o Dr. Joaquim Duarte Murtinho. Ele diz que existe uma lei divina que, quando nós prejudicamos o nosso semelhante, gera em nós sofrimentos. Aí o que é que acontece? Perdemos a liberdade. O que seria perder a liberdade? A lei de causa e efeito é a lei limitadora da nossa liberdade. Quando nós pisamos na bola, quando nós plantamos, nós colhemos. Não plantamos giló e queremos colher maçã, é giló. Vai ter que amargar. É a lei de causa e efeito que bate à nossa porta. Como acontece isso? Como é que nós perdemos a liberdade? Porque a minha liberdade é diferente de qualquer um. Porque eu desejo isso e aquilo e outras coisas. Quando o Espírito encarnado, ele sobrecarrega o estômago. Quando esse Espírito encarnado sobrecarrega o fígado com bebidas e outras coisas. Quando na sua alimentação desregrada, ele volta ao mundo maior
em um espaço de tempo diferenciado daquilo que ele programou, perdeu a liberdade. Porque volta na próxima, com um problema sério de fígado, vai para um médico, não dá certo, vai para outro, faz uma cirurgia. Quer comer alguma coisa diferenciada, não pode, tudo empacha. Perdeu a liberdade, com certeza. Da mesma forma, os Romeus e as Julietas, aqueles que investem na sensualidade, acham que o tempo é eterno, aqueles que chegam é fácil, que ficam é fácil, mas que vão, aí é comprometedor. Porque nós vamos e os outros ficam. Ele fica no estresse, na dificuldade. Ela fica na depressão e muitas vezes suicida-se. Ele perdeu a liberdade, que voltará de novo, mais uma vez, novamente, com a dificuldade de relacionamento. Quem eu quero não me quer. E aquele que eu quero, que me quer, eu mandei embora porque eu não tenho afinidade. Saiu pulando de galho em galho. Eu não tenho tato psicológico. Perdi a liberdade. Da mesma forma que aqueles que chegam numa família aquinhoada, cheio de bens, aqueles que usam dinheiro de forma errada, levantam o nariz e o queixo, o egoísmo acima de tudo, voltam com a dificuldade mil, nascendo em famílias paupérrimas, que não podem, inteligentes, mas não têm a condição de estudar, de encontrar algo diferenciado, passando num concurso, ou trabalha ou não come, e passa amargurado a vida inteira, perdeu a liberdade. Então, uma alma endividada é aquela que procura a saúde e não encontra. Procura alguém, encontra dificuldade. Quer um pouquinho mais de dinheiro e não encontra. Quer um lar e não tem condição de comprar. Então, essas expressões maiores e difíceis que a condição da lei de causa e efeito nos impõe, deixa todos nós, ou a maioria de nós, espírita ou não, muitas vezes revoltado, chateado, e vamos perdendo a fé em Deus. Mas sabemos que a dor não é castigo, é teste. Que a miséria não é punição, é oportunidade de engrandecimento para todos nós. Então, nós perdemos a fé em Deus e perdemos o endereço de Deus. Por isso que muitas vezes, muita gente nasce em família que se acha um estranho no ninho. Acha que o pai e a mãe não têm afetividade. Acha que está à margem daquela família e sofre. E só as respostas maiores da vida explica isso tudo. O que fazer? O doutor, o Haroldo Dutra é juiz de direito, parece, né? O juiz Haroldo Dutra, numa entrevista, ele faz umas colocações espetaculares. Ele diz que ter Jesus na nossa cabeça é fácil, mas no coração é muito difícil. É um grande desafio colocar Jesus no nosso coração, porque as nossas entranhas e dificuldades fecham as portas. Porque você ser
ofendido. Você ser traído por uma pessoa e não revidar é grandeza de espírito. É um desafio muito grande. É uma força que temos que lutar para galgar esses degraus de libertação. Saulo, o apóstolo dos gentios, ele dizia que esse caminho de libertação é uma verdadeira Olimpíada. É um teste olímpico fazer essa trajetória, porque há séculos passado nós estamos ainda acorrentados e presos ao revide, ao ódio e à vingança. E quem consegue dar um passo adiante para encontrar esse Jesus dentro do nosso coração, dá um passo grandioso para a nossa felicidade. Como conseguir cuidar do corpo e da alma? É pouco a pouco. São doses homeopáticas necessárias para a nossa transformação. O importante não é o rótulo. Ser espírita, católico, budista e hinduísta. Não. O importante é ser bom. É ter bom senso. Agora, as respostas da vida que o Consolador dá um refresco dentro dos nossos corações. Saber de onde vem o problema da dor, do destino, das diferenças sociais que nós encontramos só através da reencarnação. Como começar a cuidar do corpo e da alma, encontrando o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade, ele é diretamente proporcional ao Evangelho de Jesus. O ser cristão, todo ser cristão tem o caminho da felicidade. Mas eu encontrei um que a maioria dos espíritas já conhece. É um caminho difícil, que precisamos, sem sombra de dúvida, insistir, persistir. Precisamos direcionar para que possamos modificar-nos. Caminho da felicidade. Diz assim: conserve seu coração livre do ódio e sua mente livre da ansiedade. Viva simplesmente. Espere pouco e dê muito. Encha a sua vida com amor. Espalhe a luz. Esqueça-se e pense nos outros. Faça o que gostaria que lhe fizessem. Aí é duro. Não fale mal de ninguém. Critique seus próprios atos, fazendo cuidadoso exame de suas ações diárias. Faça isso por uma semana apenas, e você e nós nos surpreenderemos. E faça antes essa oração, antes de iniciar suas tarefas diárias. Porque se preparar para dormir é uma obrigação. O corpo fica, mas a alma vai. O corpo é passageiro, mas a alma é eterna. Eu estou Elísio, mas eu já fui Antônio, Pedro, Maria, João, com outras denominações, tentando acertar os meus passos a cada um de nós também. Então, quando a gente se deitar, se preparar, porque nós vamos para lugar fins de acordo com a nossa condição espiritual, ligado a isso ou aquilo. Aí acordamos chateado, mal-humorado, com o pé esquerdo. E quando acordar, com certeza, faça uma oração de proteção, de apoio, porque
Sem eles, sem o nosso guia espiritual, iremos tropeçar. E um dia, é uma grande oportunidade de renovação, de melhoramento, de crescimento em busca da nossa felicidade. Faça essa oração antes de iniciar suas tarefas diárias. Senhor, no silêncio dessa prece, venho de pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. Fecha meus ouvidos de todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades, para que só de benção encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste, Senhor, da tua beleza, e que no decurso desse dia eu te revele a todos que o Rei Solar, o amigo incondicional de todos os momentos, Jesus Cristo de Nazaré, esteja conosco agora e sempre.